nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e bom dia também a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja a ascensão do Senhor ao céu. O Senhor não nos subiu ao céu, mas não nos deixou sós. No próximo domingo celebraremos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo. Mas hoje olhamos para o céu. Também é o último domingo de maio, o domingo o mês de Nossa Senhora de Fado, Nossa Senhora. No próximo dia 31, no último dia de maio, o Santo Padre estará em ligação com o Santuário de Fátima e rezará o terço a partir de Roma no último dia, que estamos a aproximar-nos no último dia de maio, portanto esta semana que se aproxima. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nós o bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus omnipotente, fazei-nos exultar de santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até ao dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado pelo Espírito Santo. As suas instruções aos apóstolos que o acolhera foi também eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo, com muitas provas, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar.
Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samária e até aos fins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu a seus olhos. E, estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhe 2 homens vestidos de branco, que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o viste ir para o céu. Palavra do Senhor. Leitura do apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de luz, para o conhecerdes plenamente, e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança, entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder, para nós, os crentes. Assim, a mostra a eficácia de poderosa força que exerceu em Cristo, que ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de tudo, o principado, poder, virtude e soberania, acima de tudo o nome que é pronunciado não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo se submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E
ensinai todos os povos, diz o Senhor. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Conclusão do Santo Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós celebramos esta semana, no dia 25 deste mês de maio, que se foi em 1980, o dia de Pentecostes, os 42 anos da inauguração desta igreja. E damos graças a Deus por isso. E na nossa comunidade, os irmãos que partiram ao longo desta semana, ao longo dos anos, em 1997, Amenda Elizabeth Falcão, em 2002, Adriano Carvalho, em 2005, José Almeida Silva, em 2010, José Manuel Cordeiro, 2014, João Manuel Souza, em 2015, Venâncio Vieira Bastos, e lembremos também Domingos Almeida, pais, sogros e família. Hoje celebramos a festa da Ascensão do Senhor. Cristo não só ressuscitou, o Pai ressuscitou Cristo, mas também enviou-se o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e neste mesmo Espírito recebeu do Pai, como verdadeiro homem, todo o poder no céu e na terra. É este o sentido da festa de hoje. A nossa fé, que nas leituras que temos vindo a ler e a refletir ao longo destes últimos dias, a nossa fé centraliza-se que Cristo estava no Pai, foi enviado pelo Pai, encarnou, tornou-se um homem e foi pela ascensão elevado ao Pai. A nossa condição humana foi elevada para o Pai, está junto do Pai em Cristo que encarnou na nossa condição. E este mistério da nossa fé é isto que nós hoje celebramos. Cristo Jesus, ao ressuscitar, saiu da morte e entrou na glória do Pai. A ressurreição e a ascensão são dois momentos, dois aspectos de um único acontecimento. A glorificação de Cristo, feito homem, entregue à morte. Jesus não ressuscita, passa 40 dias aqui na terra, depois de ressuscitado, mas não só ressuscitou, como vai para o Pai e leva a nossa condição humana
para junto do Pai. E é este centro da nossa fé que nós continuamos a viver e a entusiasmar-nos. Vivemos um tempo de crise, vivemos um tempo de grandes dificuldades, mas todos os tempos têm as suas dificuldades. Em Lisboa, em Portugal, editaram um livro há pouco tempo, sobre o cardeal patriarca de Lisboa, António Ribeiro, que foi um patriarca a quem Portugal muito deve, de Lisboa, que atravessou a Revolução do 25 de Abril e todas as transformações que fizeram. O cardeal foi um homem essencial, porque acredita neste mistério que nós vivemos, acreditou neste mistério e guiou-nos no mistério. O mundo e o mistério de Deus entram em choque. Nos Atos dos Apóstolos de hoje, na primeira leitura, porque é a primeira leitura do tempo do Pascal, estão sempre os Atos dos Apóstolos, fala, não é a ida de Jesus ao Pai, mas a despedida solene de Jesus, o fim daquele período de encontros com o ressuscitado, glorificado com o Pai, com os seus, logo após a ressurreição. E uma pergunta surge: qual a diferença entre ressurreição e ascensão? Na ressurreição, contemplamos o Cristo totalmente glorificado pelo Pai na força do Espírito. Toda a natureza humana, de corpo e alma, foi divinizada, impregnada da vida divina, que é o Espírito Santo. Jesus agora é um homem totalmente novo, totalmente espiritualizado, totalmente glorificado, divinizado na sua humanidade. E qual é o significado da ascensão? Da nossa raça, feito homem, está dentro da Trindade. Da nossa raça é o Senhor do céu e da terra. Da nossa raça é o Senhor dos anjos. Da nossa raça está no topo de todas as coisas. É o que se dirá hoje na oração na missa. Deus eterno e todo-poderoso, fazei que os nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós toda a humanidade. O mistério da ascensão é um mistério fundamental. Da nossa condição, homem, feito homem por amor e misericórdia de Deus, que encarnou a partir do seio de Maria, que nós hoje celebramos o último domingo também do mês de maio. Pela encarnação, torna-se e vai para junto do Pai, estando na Trindade. Nos últimos tempos não se tem falado muito, mas há pensadores, homens da ciência, que encontraram em tudo, na matéria, em todas as coisas que existem no mundo, a Fórmula 3. E a Fórmula 3 é a forma da Santíssima Trindade, da nossa fé. Por exemplo, os pintores, nas cores, com 3 cores, se fazem todas as cores. Na matéria mais pequena, na célula, há a forma 3, núcleo, etc. Nós podemos investigar isto. Em todas as ciências, se nós quisermos reconhecer em todas as ciências, a Fórmula 3 está lá, que é a fórmula de Deus. Por isso é que às vezes nós ouvimos no nosso mundo a falar, sobretudo na década de 90, andou-se por aí, e ai de quem dissesse que não, o conflito entre fé e ciência, que agora estamos a viver um tempo que ninguém se preocupa com a ciência. É o que determinados grupos querem. Agora a ciência já não conta muito, mas lembramos-nos, por exemplo, na década de 90, a Igreja era contra a ciência.
E o objetivo não era descobrir se a igreja era contra a ciência. O objetivo era confundir. Porque a igreja acredita, e nós, os nossos filósofos, os nossos pensadores, tentam encontrar a fórmula de Deus de todas as coisas. E hoje é indiscutível que a Fórmula 3 está em tudo. Está em todas as coisas profundas da vida, se encontra a Fórmula 3, que é a fórmula de Deus. E a ciência tem que ir descobrindo estas coisas. E temos que ir falando delas. Por isso, não tenhamos medo. Os nossos olhos continuam a olhar para o alto. Eu costumo, peço desculpa de às vezes repetir, nós em Portugal temos aquele símbolo junto aos cemitérios, que vê com os romanos, não foi? Aqueles cedros direitinhos que estão junto aos cemitérios, e que há algumas pessoas, eu vi quando estive em Portugal, pessoas, eu não gosto nada daqueles cedros. E aqueles cedros são direitinhos. Se nós quisermos olhar para o cume, temos que levantar a cabeça. E levantando a cabeça estamos a olhar para onde foi Jesus. Os nossos antigos eram sábios. Em pormenores, em coisas muito simples, davam catequese. Aqueles cedros estão ali para nos indicar que a nossa vida é para lá, para onde aponta. Nós, quando olhamos para o cume daqueles cedros, eu gosto muito deles. E quando estive nos seminários, plantei vários lá, na quinta dos seminários. Estive em dois seminários, e nos dois coloquei desses cedros, porque eles vêm de lá há muitos séculos, dos romanos que estiveram no nosso território onde está Portugal, e deixaram esta forma simples nos indicar. Não tenhamos medo, ergamos a cabeça, olhemos para o alto, e o nosso mundo é conturbado. Uma das coisas que a mim apoquenta o espírito atualmente é nós deixarmos-nos iludir, às vezes por frases muito simples, explicações muito simples, e não vamos ao profundo das coisas. E o cristão tem a obrigação de ir ao profundo das coisas, entender porquê. Porquê é que é isto? Porquê é que é aquilo? Porque isso é o caminho para Deus, para chegarmos a Deus. Quem se fecha na arrogância, quem se fecha na sua sabedoria, na falta de diálogo, não caminha para Deus. Temos que nos questionar, temos que procurar. E estamos a viver um tempo que é precisamente o contrário. Basta pertencer a um grupo. Olhai que um dos sinais tristes do nosso tempo, muitos dos nossos políticos, não é por competência que foram nomeados, mas por pertencerem a um determinado grupo. A grande maioria, em todos os países. Não é por competência. Nós, os mais velhos, mesmo a nossa geração, lutava por se esforçar, agora exigências, mesmo os jovens, muitas exigências, e nada de competências. Não se ouve falar de competências. O mundo tem a obrigação de acolher este, o mundo tem a obrigação de acolher aquele, mas não se fala de competências. Fala-se de pertencer a determinado grupo, a B ou C, aquele que encontra o poder, e ponto final. Mas eu não vou dar mais exemplos, vós percebeis daquilo que eu estou a dizer. Ali ao fundo está neste dia da Ascensão, nós temos que levantar a cabeça e não ter medo. Graças a Deus, nós fazemos parte de uma comunidade que nunca teve medo. Não tiveram medo de trabalho, não tiveram medo de emigrar, não tiveram medo de mostrar que são cristãos, não tiveram medo de medo. E nós vamos continuar a ser assim. Vamos ter o Dia de Portugal,
Eu agradeço que vós leveis isto, porque há um grupo que está a organizar. Também nesse mesmo dia, 12, porque o dia de Portugal é o dia 10, no dia 12 é quando vamos celebrar, no domingo, também na nossa comunidade seria a festa do Espírito Santo. Nós vamos fazer um altar do Divino Espírito Santo da Capela de São de Cristo dos Milagres para assinalar a festa do Divino Espírito Santo. Há coisas na festa do Divino Espírito Santo extraordinárias. Na festa do Espírito Santo havia comida para todos. E muita gente que andava desavinda reconciliavam-se nas festas do Divino Espírito Santo. E havia pessoas que iam chamar lá longe, vem cá, e a reconciliação, os abraços que se deram de paz. Nós temos que falar disto. É como a visita pascal do norte de Portugal. Quantas reconciliações não se davam no dia de Páscoa e nos domingos a seguir à Páscoa, que é também nos domingos a seguir à Páscoa, que se celebra o Divino Espírito Santo. Quantas reconciliações não se deram? De famílias. Nós, tanto num aspecto como no outro. E nós devemos falar disto. Também no dia 19... teremos entre as duas missas, esta missa das 9h30 e a missa das 11 em inglês, portanto às 10h30 começará, faremos a procissão do corpo de Cristo, Corpus Christi, em volta da igreja. Vamos falando disto, porque todos os anos, desde que estou aqui, por esta altura, todos os anos recebi telefonemas de irmãos canadianos a perguntar se fazíamos a procissão do corpo de Cristo, do corpo de Deus, que é uma tradição. Portanto, vamos fazer com as duas comunidades no dia 19 de junho. E também o Sr. Arcebispo aceitou vir presidir à confirmação. Nós vamos colocar aqui já está em português, já ali há um impresso para preencher as famílias. Virá fazer o sacramento da confirmação a 17 de julho, porque tem havido dificuldades, e as escolas eu não sei, Deus me perdoe, mas as comunhões, a confirmação era tudo feito nas escolas. A pandemia transtornou tudo e agora não está a ser feito nada. E eu não sei se isto, o que é que isto significa, mas nós que vamos andando há muito tempo no mundo, as coisas têm significado. Mas nós, na nossa igreja, teremos aqui a confirmação. É a primeira vez comigo que o Sr. Arcebispo virá presidir ao Crisma, e eu agradeço que vós faleis disto, portanto, e que leveis esta folha que está lá ao fundo. No final, depois da comunhão, também a Diocese pediu para fazermos um peditório para a Ucrânia. Isto não foi avisado, já devia ter sido feito, nós não nos apercebemos, não nos apercebemos bem, mas hoje vamos fazer. Já estão aí dois irmãos indicados para fazer o peditório depois da comunhão. E para terminar, nós somos a Igreja de Cristo, que está junto do Pai. Recebemos a notícia que o Santo Padre nomeou cardeais. Eu vou só dizer, nomeou 21 cardeais. E nós sabemos o que é que significa nomear os cardeais. De língua portuguesa, nós damos graças a Deus, porque nomeou o arcebispo de Manaus, do Brasil, da Amazonas, ali na Amazonas, e eu dou graças a Deus pelo significado desta nomeação. Nomeou o arcebispo de Goa, na Índia, com tanta importância que os portugueses teve para os portugueses, a Goa, na Índia. Nomeou o arcebispo Dili,
em Timor-Leste, que nós, portugueses, tanto amor temos a Timor-Leste, e nomeou o arcebispo de Brasília, do Brasil. Portanto, estes tem vários, são 21, eu não vou dizer o nome todo, mas nós, como falantes de língua portuguesa, estamos unidos, damos graças a Deus e os parabéns a estas comunidades, porque tem significado e somos o povo de Deus, onde quer que estejamos. Portanto, o Sr. Arcebispo de Manaus, no coração da Amazonas, o Sr. Arcebispo de Goa, na Índia, o Sr. Arcebispo de Dili, Timor, o Sr. Arcebispo de Brasília. Portanto, nós damos os parabéns a todos os cristãos destas comunidades e que o Senhor abençoe estas igrejas. E nós, como portugueses, agradecemos a Deus o dom destes irmãos que são elevados a cardeais, porque é um dom para a Igreja e, sobretudo, esta variedade, porque nunca a Igreja nomeou, excluindo, não sei, o arcebispo de Brasília, mas os outros não são lugares onde, por tradição, houvesse cardeais. Vamos louvar o Senhor e dar graças a Deus neste dia da ascensão do Senhor. Creio em só Deus, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, The device already, ready to connect. The device pairs successfully. Desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Caríssimos irmãs e irmãos, no dia em que o Senhor Jesus subiu ao céu, invoquemos a sua intercessão pelos homens e mulheres do mundo inteiro, dizendo com alegria: Mediador dos homens, escutai-nos. Mediador dos homens, escutai-nos. Pelos pastores da Igreja enviados por Jesus a anunciar o Evangelho em toda a parte, para que vivam animados pelo Espírito Santo, oremos, irmãos. Mediador dos homens, escutai-nos. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também na terra, nos mais pobres e nos que choram ou estão sós. Oremos, irmãos, mediadores dos homens, escutai-nos. Pelos homens que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo. Oremos, irmãos, mediador dos homens, escutai-nos. Pelos esposos cristãos e pelos seus lares, para que sejam um sinal de amor de Deus e uma escola do Evangelho para seus filhos. Oremos, irmãos, mediador dos homens, escutai-nos.
por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que Jesus nos chame um dia a contemplar a glória eterna do Pai, onde Ele habita. Oremos, irmãos. Mediador dos homens, escutai-nos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebeis, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação, restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e que pertenceram à nossa comunidade e que nestes 42 anos de história o Senhor chamou para si, todos, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
só gostaria de, além daquela folha que está aí com vários avisos, nós a partir do próximo domingo começaremos a fazer o ofertório normal e com a procissão do ofertório, portanto, voltar ao normal e também depois, devagarinho, o coro, voltar, porque é importante nós que voltemos ao normal, como era antes, e portanto no próximo domingo nós faremos os ofertórios normais. Como se fazia, teremos uma mesa lá ao fundo e com o pão e o vinho e também o ofertório para voltarmos simbolicamente ao normal. De todos os avisos que estão ali, falta-me um. No dia 8, que é uma quarta-feira de junho, a Rigi virá mais uma vez aqui celebrar 2 missas, porque são grupos grandes, e nós vamos oferecer, como sempre, aquilo que se chamava, que agora está a ser feito de outra maneira, mais simples, uma pombinha do Espírito Santo para cada jovem, com uma bebida, se algum de vós quiser participar. Mas eu pedi o favor de quem fizer isso, que vai fazendo devagarinho, que é para eles verem o trabalho das nossas comunidades, porque isto também é escola, isto também é educação. Os professores, os educadores, não são só os professores. A nossa sociedade hoje é que está a fazer isto. Não são só os professores, são os pais, em primeiro lugar. E segundo, os pais, a família em primeiro lugar. E depois todos os outros que participam da educação dos jovens. Eu pedi porque interessa que eles passem e vejam o sacrifício e o esforço. Porque andamos-nos a perceber, andamos a tirar as pessoas, sobretudo os mais novos, da vida difícil e da realidade. E nós temos que dizer como é que é a realidade. Portanto, no dia 8, virão 2 grupos, e se houver alguém que queira participar, mesmo quem nos acompanha em casa, as missas também serão transmitidas, será tudo em inglês, aqui na Rigi, dão-nos a honra de vir aqui à nossa igreja, mas para significar isto, os educadores não são só os professores, os nomeados. Primeiro são os pais, e depois... Não sei em que lugar é que devem estar os professores, mas na nossa educação, na nossa formação, todos participam. E eu gostaria que nesse dia, portanto, eles vissem o trabalho, o sacrifício, o esforço que é fazer, porque é isso que importa. E depois deixemos-nos das outras teorias que andam por aí, muita teoria, que primeiro os educadores são os pais. Vamos então, agradeço que levem a folha e que aquilo que vamos ter agora no início do mês de junho, também é um mês do Sagrado Coração de Jesus, orando o mês do Sagrado Coração de Jesus, tenhamos isso tudo em mente. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos um bom domingo e uma boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Ave Maria, Shaya
Christ.